Agora, aqui no estúdio do programa, a gente recebe o advogado Paulo Cunha Bueno, que faz parte, que integra a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Doutor Paulo, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto, Ana Paula, Alexandre, Piotr. Obrigado pelo convite. Uma satisfação estar aqui cercado por jornalistas tão sêniores, tão experientes e tão críticos a toda essa situação que hoje permeia aqui o nosso universo jurídico. Olha, a gente marcou essa entrevista, nem sabíamos que essa semana seria aí tão agitada com relação a esse caso, mas muito oportuna a sua visita ao estúdio aqui nesta sexta-feira, doutor Paulo. E eu gostaria de começar abordando a questão da velocidade de tramitação aí do caso envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, desde a elaboração do relatório da Polícia Federal, a apresentação da denúncia e agora, então, a definição da data para o julgamento da admissibilidade da denúncia para o próximo dia 25 de março. Aí peço licença para me estender um pouquinho aqui, porque quem acompanha a programação da Revista Oeste hoje, no Faroeste Brasileira, o Thiago Pavinato, ele fez um levantamento de algumas declarações do ministro Cristiano Zanin, quando à época ele ainda era advogado do Lula, durante a Operação Lava Jato, e ele se manifestou justamente sobre a questão da celeridade nos julgamentos dos processos envolvendo o seu então cliente, Lula, durante a Operação Lava Jato. Eu vou trazer aqui algumas falas, porque foi numa entrevista à BBC de Londres que então Cristiano Zanin se manifestou. Eu vou trazer um trecho aqui da reportagem que diz o seguinte: para Cristiano Zanin, a rapidez com que o relator elaborou o voto, 102 dias, e as declarações à imprensa do desembargador Thompson Flores, presidente do TRF4, indicam que Lula poderá não receber um julgamento justo e imparcial. Os advogados de Lula passaram uma semana na Europa, onde ocorreu essa entrevista. Eles tinham um objetivo: difundir a tese de que o judiciário brasileiro não está garantindo os direitos fundamentais dos acusados e que Lula estaria sendo alvo de perseguição política. E aqui eu abro aspas mais uma vez para Cristiano Zanin, então advogado de Lula, na época em 2017. Fizemos uma amostragem de 10 processos, sendo 5 da Lava Jato e 5 fora da Lava Jato, e a média que encontramos é de 170 dias. O relator demorou 102 dias para elaborar o voto no caso de Lula. Então, esse dado objetivo permite dizer que o recurso do ex-presidente Lula está tendo uma tramitação acelerada se comparado com outros processos do tribunal. Fecho aspas. E aí, também nessa reportagem à BBC de Londres, o Cristiano Zanin diz que iria exigir explicações da Suprema Corte, aspas mais uma vez, para verificar se o ritmo da decisão sobre Lula foi diferente da maioria dos casos que tramitam no TRF4, vão pedir para que o tribunal forneça uma relação dos recursos que estão na Corte com ordem cronológica. E aí, mais uma vez, ele foi questionado se não achava que aquela celeridade poderia ser algo positivo. O atual ministro do Supremo, Cristiano Zanin, disse o seguinte, aspas, nós entendemos que o recurso do ex-presidente deve ter uma tramitação exatamente igual aos demais casos. Não queremos nenhum tipo de privilégio, mas também nenhum tipo de prejuízo. Cobramos tratamento exatamente igual. E aí o ministro Zanin conclui essa entrevista da seguinte forma: para nós, a percepção de que a tramitação está mais acelerada em relação a outros casos, somadas às declarações que foram dadas pelo presidente do tribunal sobre esse caso, chamam a atenção. E aí, o Pavinato, inclusive, durante a Faroeste, ele pergunta, né, se diante do julgamento, traz esse questionamento, se diante do julgamento aí de Bolsonaro e dos demais 33 réus, como é que o ministro Zanin vai se manifestar em relação ao caso. Mas aí, perdão me alongar um pouco, mas a gente queria trazer aqui esse posicionamento, até porque Cristiano Zanin é o presidente da primeira turma, doutor Paulo. Como é que o senhor recebeu essa data ontem, né, para a definição do julgamento da admissibilidade da denúncia? O senhor acha que foi apressado? O senhor já estava esperando? Como é que foi a expectativa da defesa em relação a esse prazo? Olha, vou fazer primeiro um comentário de um processualista italiano que dizia o seguinte: em direito criminal, o que é seguro não é rápido e o que é rápido não é seguro. Quer dizer que o processo criminal, ele necessita de um processo de maturação, especialmente os processos que têm uma repercussão midiática muito forte. É preciso que a bola vá para o chão
e que, enfim, as coisas você entre num momento de normalidade para que você possa ter um julgamento tranquilo, sereno, que é o que se espera de uma ação penal. Evidentemente, esse processo do presidente Bolsonaro ele é absolutamente inédito, insólito na nossa história jurídica. Eu falava aqui fora do ar com Augusto isso, inclusive. É um caso absolutamente incomum. E, evidentemente, ele tem sido pavimentado, sim, por uma certa celeridade. O que nos chamou a atenção na defesa, e talvez seja menos óbvio para o assinante e para o leigo, foi o fato de que o Ministério Público ofereceu a denúncia, né? O procurador Gonê ofereceu a denúncia. 6 horas depois, o presidente Bolsonaro foi intimado a apresentar sua resposta à acusação em 15 dias. Nós peticionamos pedindo acesso a uma série de elementos que não estavam encartados nos autos, tivemos o indeferimento disso, fomos obrigados a cumprir este prazo de 15 dias. E o mais surpreendente, embora haja até previsão numa lei específica, foi aberto o prazo para que o procurador falasse sobre a nossa resposta à acusação em 5 dias. O procurador Gonê cumpriu esse prazo, rechaçando as nossas teses e, portanto, falou por último. Quer dizer, isso daqui, para quem não sabe, existe uma regra básica, essencial, que a defesa fala sempre por último. Então, haveria de haver a abertura de um novo prazo para que nós falássemos também sobre as considerações do Ministério Público, para então se mandar, se pedir pauta para o julgamento da decisão se recebe ou não a ação penal. Então, para mim, eu já me ressinto de um fato mais grave até do que a celeridade no agendamento disso. É que a defesa não tenha sido aberto um novo prazo. A defesa sempre fala por último. Perfeito. Deixa eu abrir aqui a roda para os nossos comentaristas também fazerem perguntas, doutor Paulo. Adalberto Piotto. Doutor, seja bem-vindo. Boa noite ao senhor. A minha pergunta é muito objetiva. Em condições normais de temperatura e pressão, e eu quero dizer com isso, a Constituição sendo seguida, o Estado Democrático de Direito vigente, o devido processo legal sendo garantido, advogados fazem seu trabalho. A promotoria faz, no caso a PGR, e o julgamento se dá baseado na lei. Se a gente olhar para a denúncia, se a gente olhar todo o processo investigatório, se a gente olhar tudo o que aconteceu nesses últimos dias, os quais a Paula se referiu agora há pouco, nada disso aconteceu a não ser a defesa batendo e reclamando a todo momento que ela não teve sequer acesso às provas todas que corroboram ou que justificam a denúncia que foi feita. Como é que um advogado trabalha num caso como esse? Porque tudo indica que nós estamos com um tribunal de exceção para um julgamento de exceção. O direito é só um detalhe. Olha, Piotto, esse aqui é um caso que, obviamente, ele é pavimentado por 2 variáveis para além da jurídica. Todo caso criminal, ele em si deveria se limitar à variável jurídica. É uma questão jurídica. Uma acusação, uma defesa e uma decisão. Esse veio pavimentado pela variável política, né? E que traz, obviamente, ao envolver um ex-presidente da República e ser talvez a maior liderança política que hoje nós temos no Brasil, segundo dizem as pesquisas, naturalmente essa variável política vai atrair a variável midiática. Então, quer dizer, nós da defesa temos que lidar aqui com um caldeirão com pelo menos 3 ingredientes muito sensíveis. E a verdade é que essa variável política e midiática, neste momento, parece protagonizar em relação à variável jurídica, da qual, evidentemente, a gente não vai prescindir por nenhum argumento que possa socorrer a defesa do nosso cliente. Mas a verdade é que lidamos aqui com, talvez, o ápice de um binômio que, para mim, me preocupa há muito tempo, que é a politização da justiça e a judicialização da política. Sim. Isso é muito ruim em termos de processo. E quando nós lidamos com um processo onde há um protagonista com essa representatividade, como é o presidente Bolsonaro, evidentemente que a gente espera, aliás, a justiça deveria esperar que ele fosse pautado pela máxima regularidade. Para quê? Para que ao final ele possa ter credibilidade, tanto para absolver quanto para condenar. Sim. E a credibilidade de um processo, ela evidentemente é fruto de uma atenção máxima às garantias do processo penal. É um processo penal que ele não pode ter máculas, porque senão ele nunca será respeitado na sua decisão final pela população, que no final do dia é a grande destinatária de uma justiça com credibilidade. Perfeito. Deixa eu incluir meus parceiros aqui do telão. Alexandre Garcia.
Pois é, continuando, doutor Paulo, esse assunto, né? Um julgamento político de um presidente da República é feito no Senado. Pronto, isso é julgamento político. Agora, no judiciário não é um julgamento político, né? E aí, olhando, a gente não falou ainda nela, na OAB, né? A gente olhando para a OAB e seu papel principal, fundamental, é a defesa da ordem jurídica, do Estado democrático de direito, da Constituição. E a Constituição diz, no inciso 37 do capítulo das garantias fundamentais, que não haverá juízo de exceção. Eu pergunto, a defesa de Bolsonaro chegou a fazer algum tipo de apelo, de consulta à OAB para que ela exerça essa defesa no processo? Olha, mais recentemente nós temos nos dirigido aqui à OAB o doutor Celso Villard, que hoje ombreia armas comigo na defesa desse caso, e também de forma muito atuante, tem focado um pouco nessa questão, tá? A OAB ela se manifestou ao longo da investigação, não do processo, talvez você se recorde, Alexandre, quando foi proibido aos advogados de se comunicarem entre si. É uma decisão também absolutamente inédita e essa sim causou uma repercussão muito grande na OAB, tá? Porque de fato você estava praticamente insultando a classe dos advogados. Quer dizer, eu encontro um colega meu que patrocina a defesa de alguém, eu não posso dar bom dia para ele? Né? Não. Então aí realmente a OAB ela se manifestou, ingressou nos autos, o relator deu uma decisão ali que de uma certa forma acomodou esse mal-estar, mas nós esperamos sim que a OAB, ela de alguma forma deixe de lado qualquer questão, qualquer simpatia ou antipatia política e se atente às prerrogativas dos advogados. É inadmissível que um processo com esta magnitude, com esta repercussão político-social, né, se permita esse tipo de mácula. Pergunta agora a Diana Paula Henkel. Muito boa noite, doutor Paulo. Obrigada pela presença numa semana complicada, né? Para o Brasil, eu diria. Doutor Paulo, bom, aqui nós temos o hábito de ler a fonte primária, né? Tudo ali, logo que saiu a denúncia da PGR, eu passei, a Paula e eu até nos comunicamos durante a madrugada, passamos a madrugada lendo aquelas 272 páginas. E, doutor Paulo, eu já li muitas peças, não sou jurista, não sou advogada, não entendo muito, né, o juridiquês, mas a gente sempre vai e bebe na fonte primária. Eu confesso para o senhor que eu fiquei bastante chocada com aquelas primeiras páginas de uma introdução necessária. Eu gostaria de ouvi-lo sobre isso, se isso é um costume, né, nas peças. Eu confesso que não, das peças que eu li, eu não vi uma explicação, né, uma introdução necessária. Por que o senhor acha que houve essa introdução necessária nessa peça e aquele falatório todo ali? Olha, Ana Paula, bom, primeiro, boa tarde. Esse prolegômeno, ele não é comum, evidentemente que não é. E eu vou responder de uma maneira muito simples, usando uma expressão que eu já usei e reusei muitas vezes ao longo desses 2 anos que eu acompanho a defesa do presidente Bolsonaro. Isto é fruto da judicialização da política e da politização da justiça. Não existe esse tipo de prolegômeno com um discurso de conteúdo absolutamente político e pouco técnico. Aquilo parece realmente uma colocação tanto quanto midiática por parte da acusação, por parte do Ministério Público. A denúncia, é bem da verdade, vocês leram as 272 páginas, imagino que tenham lido as 889 do relatório, relatório final da Polícia Federal e que arrimou, basicamente, essa denúncia, né? A denúncia, ela primou por um português muito melhor, burilou bastante o volume, né? O relatório da Polícia Federal era extremamente repetitivo e pecava um pouco no vernáculo, mas me chamava a atenção, né? Porque esse relatório, ele utilizava o advérbio possivelmente por 96 vezes.
Né? Como é que você formula uma acusação, formula um indiciamento usando um advérbio possivelmente por 96 vezes? Quer dizer, o grau de convicção que haveria de haver numa peça como essa gravidade, com essa expressão, indiciar um ex-presidente da República, ex-ministros, generais, enfim, autoridades que sempre tiveram na sua biografia grandes serviços prestados à nação, com base em elucubrações. Quer dizer, possivelmente você talvez use para escrever um roteiro de seriado americano, alguma coisa nesse sentido, mas jamais com peças com esta responsabilidade. A denúncia ainda tomou um pouco de cuidado ao usar esse advérbio, né? Ela foi um pouco mais conclusiva, mas não deixou de seguir a mesma linha narrativa onde os pontos não são conectados, que foi utilizada pela Polícia Federal. Esses documentos costumam conter essas introduções? Não. Porque eu acho assim, introdução necessária. É evidente que tem que ser necessária, porque senão você não publicava. Deixa eu só pegar uma carona aqui, tem gente no chat perguntando o que é o prolegômeno. O então prolegômeno. É o preâmbulo, a introdução, a preliminar. E aí eu pergunto, a introdução necessária. Sim. É como a gente escrever assim, eu vou fazer um comentário necessário. Pode não ser, mas eu acho que é. Ele está em dúvida. Na verdade, ali é o que eu digo, essa introdução, não vou usar mais prolegômeno, porque eu realmente fui muito prolixo aqui, eu preciso me despir do lugar de professor. Mas essa introdução não existe, ela é midiática, né? Ela, vamos dizer, ela contextualiza o início de uma narrativa que não se conecta, que não tem pé nem cabeça. Deixa posso só claro. outra dúvida. Vai ser transmitido pela TV Justiça esse julgamento? Não sei, eu vou até tirar essa dúvida, confesso para vocês que eu não sei. Explica para quem nos acompanha também o que vai acontecer no próximo dia 25. Não é julgamento, não tem sentença. Os 5 ministros ali vão se debruçar sobre essa denúncia para dizer se instaura ação penal. Porque eles não são maioria, né? 5. Está sendo julgado pela turma, que para mim é uma falha gravíssima desse caso e que nós pontualizamos de forma bastante exaustiva na resposta à acusação. Vocês pediram para levar a plenário. A plenário. Por quê? Bom, primeiro vamos lembrar que a questão da competência, nesse caso, ela deve ser encarada sob 2 perspectivas importantes. Primeiro, a competência da própria Corte. Ex-mandatários, ex-deputados, ex-senadores, ex-presidentes, ex-vice-presidentes, ex-ministros do TCU, passariam a ser julgados pela primeira instância. Recentemente, e talvez aí a partir de um movimento muito recorrente no Supremo Tribunal Federal, pegou-se um caso aleatório, se não me engano, de uma ex-senadora ou ex-deputada, Rosinha, se não me engano, da região norte, para se reabrir, se revisitar essa discussão da competência, que já voltou algumas vezes no Supremo Tribunal Federal. Recentemente até escrevi um artigo para o Globo sobre isso, mostrando essa linha do tempo, as inconstâncias e os episódios, vamos dizer, de repercussão política que eram contemporâneos a essas reinterpretações. E aqui nós temos, né? Nós temos 2 episódios políticos, ao menos, que por conta disso estão sendo mantidos no Supremo. É o caso da vereadora Marielle Franco e os casos do presidente Bolsonaro. Então formou-se maioria ainda essa semana para que, de fato, ex-mandatários permaneçam de forma extensiva com o foro por prerrogativa de função, foro originário do Supremo Tribunal Federal. Então, por essa jurisprudência recentíssima, o caso passaria à Suprema Corte. Porém, nós temos que entender, e dentro da Suprema Corte, quem julga? A turma ou plenário? E é o segundo ponto sobre competência na qual nós nos ressentimos. E esse mais delicado, porque este não foi superado por uma interpretação recente. Quando modificam essa competência e trazem ex-deputados, ex-senadores, etc., obviamente você passa a ter um acervo muito grande de processos dentro da Corte. Por conta disso, houve uma alteração de regimento dizendo que ex-deputados e ex-senadores passariam a ser julgados pelas turmas, mas não ex-presidentes e ex-vice-presidentes. Esses, veja, o regimento interno é claro, um presidente da República, um vice-presidente, ele é julgado pelo plenário. Logo, um ex-presidente e um ex-vice-presidente também é julgado pelo plenário, que é o seu juiz natural.
Tá? Quando você não respeita o juiz natural, aí sim você tem lugar a essa expressão que é forte, tribunal de exceção. Essa decisão vai ser contestada? Pois é, Augusto, vamos ver o que vai ser decidido no dia 25 de março. Né? A partir daí nós vamos tomar as decisões sobre o que é viável, o que é possível fazer, lembrando que um processo de competência originária, a questão recursal ela se torna muito limitada. E, evidentemente, se esse aspecto do juiz natural que convola o julgador em tribunal de exceção, eu pretendo me dirigir às cortes internacionais, se for o caso. É esse o ponto para ir além, porque se já estamos no Supremo Tribunal Federal, recorre-se a quem, doutor? Esse é o meu ponto, porque acho que está muito claro. O Supremo faz, neste momento, o que é para espanto de qualquer pessoa, com mínimo de preocupação com o país, faz ouvidos moucos a qualquer coisa que não seja a vontade dele. Tanto é que o senhor acabou de citar essa questão da jurisprudência recentíssima em relação a ex-presidentes ou presidentes serem julgados dentro do Supremo Tribunal Federal, mesmo muito tempo fora do cargo, no caso como o ex-presidente, qualquer regra eles fazem reanálise. Toda hora tem uma reanálise do Supremo. E toda reanálise com essa frequência, essa é a morte do Estado de Direito. Ou seja, o que está escrito depende do dia da vontade de um ministro do Supremo. E diante deste nível de insegurança jurídica, de incapacidade de previsibilidade que nós temos hoje pela atuação do ativismo do Supremo, faz-se o quê, doutor? Porque esse é o meu ponto. Perdão, Paulo, só para concluir. Não há movimentos maiores para se questionar? Eu estou dizendo aqui coisas provavelmente um pouco além. Não é melhor abraçar o Supremo? A OAB não tem que abraçar o Supremo para guardar o Supremo deles próprios? Olha, Piotr, a gente verifica que houve uma mudança muito expressiva do Supremo Tribunal Federal nas últimas décadas. Não vou dizer as últimas décadas, talvez nos últimos 15 anos. Nós tínhamos uma corte mais discreta, os ministros tinham uma vida acadêmica muito intensa e participavam muito menos da vida política e conviviam muito menos com a classe política. Quer dizer, o judiciário era aquele poder meio sacrossanto, sagrado, né? Antes que alguém pergunte. Era aquele poder sacrossanto e que, de uma certa forma, refletia a última expectativa do cidadão em termos de justiça e de proteção do Estado. Você não via magistrados sendo questionados ou sendo hostilizados. Aliás, o nome dos ministros da Suprema Corte... A gente não sabia o nome deles. Não sabia, era conhecido no meio jurídico e no meio jornalístico. Né? Então, assim, realmente houve uma mudança no perfil hoje da Suprema Corte. Ela é extremamente atuante e, obviamente, quando ela se torna muito atuante, muito próxima da classe política, ela se coloca numa posição de ser muito criticada quando modifica seus entendimentos de uma forma tão volúvel e tão frequente. Sim. Eu acho que isso, numa perspectiva de Estado, isso tem que ser revisitado e tem que ser denunciado, sim. Eu não acho que isso seja saudável nem para o país, nem para a corte e nem para os magistrados. Não é saudável para eles mesmos. Sim, claro. Doutor Paulo, só voltando a essa discussão sobre o julgamento na primeira turma, vocês pediram para ser levado a plenário para que os 11 ministros pudessem discutir a respeito. O ministro Alexandre de Moraes decidiu manter na primeira turma. O presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, poderia ir contra essa decisão de Alexandre de Moraes e jogar para o pleno? Não, na verdade, isso aí teria que partir da primeira turma mesmo. Teria que ser uma decisão colegiada? Teria que partir da primeira turma. Para levar a plenário. Uhum. Perfeito. Alexandre. Pois é, esperar da primeira turma, né? É como esperar que esses 5 da primeira turma, que já manifestaram, já anteciparam, tenham uma nova ideia para salvar a história do Supremo, a história do Judiciário no Brasil, a história do direito no Brasil. O senhor tem algum tipo de confiança de que possa prevalecer o bom senso, a justiça e o devido processo legal nesse processo? Olha, Alexandre, eu gosto que essa pergunta tenha vindo de você, e você vai entender por que eu gosto. Quando a gente opta por uma carreira jurídica, especialmente do advogado criminalista, e nós criminalistas e vocês jornalistas somos e seremos sempre as últimas linhas de defesa da democracia de um Estado, você tem que ter uma qualidade. Talvez, não quero ser aqui cabotino no que eu vou dizer, a qualidade do otimismo.
você não pode desacreditar da justiça. Eu não estou falando desacreditar de pessoas ou de determinados juízes, etc. Você não pode desacreditar da justiça. E você, que foi militar, um dia deve ter ouvido uma frase: a vitória pertence a quem nela mais acredita e nela acredita por mais tempo. Eu aprendi isso com um veterano da Segunda Guerra. Então, evidentemente, eu sempre vou acreditar na justiça e vou acreditar que no final nós teremos a vitória disso, porque esse caso é realmente insólito, absurdo, e o presidente Bolsonaro jamais pretendeu aderir a qualquer tipo de forma golpista. Dá tempo para mais uma pergunta, Ana? Nossa, são tantas perguntas, né? Ouvindo aqui o doutor Paulo, são tantas perguntas, doutor Paulo. A pergunta que eu acho que muitos hoje fazem, aqui nos Estados Unidos pelo menos, né? Vários, desde a nossa cobertura em Washington, no dia 20 de janeiro, quando muitos assessores, parlamentares, congressistas americanos, articuladores do Partido Republicano, muitas pessoas perguntando por que o presidente Bolsonaro não estava ali, ele que havia sido convidado por Donald Trump para estar ali na cerimônia de posse dele, e aí você tem que explicar a história do passaporte e por que não tem passaporte e a reunião com os embaixadores. A minha pergunta é, olhando para cá, doutor Paulo, o senhor, parece que, eu sei que o senhor acabou de falar de um otimismo, eu também sou assim, né? Até porque quem vem do esporte profissional, você também precisa acreditar na vitória até o final. Mas parece que, infelizmente, esse jogo já está com as cartas marcadas, todos no Brasil esperam uma condenação do presidente Bolsonaro, e aí eu ligo essa possível condenação aos Estados Unidos. Vocês, a sua equipe, vocês vão mostrar para os americanos, se essa condenação realmente acontecer, há algum movimento nesse sentido de mostrar para os americanos o tribunal, né, de exceção, porque nós já estamos submetidos a um regime totalitário, a um tribunal de exceção no Brasil. Vocês têm planos de mostrar para os americanos o que está acontecendo no Brasil como um todo, não apenas com o presidente Bolsonaro, mas como um todo durante esse processo? Olha, Ana Paula, eu acho que essa visibilidade ela já existe, né? Nós estamos falando aqui de um país de dimensões continentais, com uma capacidade de influência no nosso continente, na América do Sul, enorme. Eu lembro muito o general Vernon Walters, quando foi adido militar no Brasil, ele usava uma frase, o Alexandre até meneou a cabeça aqui, porque provavelmente lembrou de um militar brilhante, veterano da Segunda Guerra, que dizia que o Brasil, para onde fosse a política do Brasil, ela traria a política da América do Sul. Então é evidente que o governo americano, o povo americano, terá sempre um olhar cauteloso e cuidadoso com o Brasil. E isso não independe da atuação, enfim, de movimentos da nossa defesa. Isso está público. O presidente Bolsonaro é demandado, eu sou demandado, o doutor Celso Villar, somos demandados pela imprensa internacional diariamente. Hoje mesmo uma jornalista europeia veio nos procurar. Enfim, esse caso ele tem um olhar contínuo da imprensa internacional e não será diferente. Nós tivemos aqui alguns incidentes, inclusive, que perifericamente já mostravam, sinalizavam que o estado de coisas no Brasil ele precisa de uma atenção internacional. Tivemos um episódio com o Elon Musk e outros tantos aí. E lembrando, inclusive, que o caso do presidente Bolsonaro remete a uma agenda muito delicada, que é a da liberdade de expressão. E é uma agenda muito cara, é a primeira emenda da Constituição americana. Então, esse processo, Ana Paula, naturalmente, ele vai terá uma repercussão internacional. É evidente, nós também vamos buscar a Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, que a comissão é sediada em Washington. Enfim, isso vai acontecer naturalmente. Augusto. Eu acho, doutor Paulo, que é uma oportunidade rara para mostrar o seguinte. É a primeira vez que se julga um presidente da República sem que os advogados pudessem ter acesso aos autos, exercer o direito de ampla defesa. Não houve o devido processo legal.
até no julgamento de Nuremberg, né, os nazistas reais tiveram advogados que falaram à vontade, tentaram apresentar atenuantes e, de certa forma, conseguiram. Não foram julgados em rebanho. Sim. Houve individualização de conduta e alguns escaparam da forca. Alguns foram absolvidos. Alguns foram absolvidos. Pois bem, vocês vão aproveitar essa oportunidade para mostrar que pela primeira vez isso acontece no Brasil e no mundo. Brasil supostamente democrático. Um julgamento em que não pode ser exercido direito de defesa. Essa, para mim, no rol dos equívocos processuais, porque não dizer das nulidades processuais, essa é a qual eu particularmente mais me ressinto. Né? Vejam vocês, nós tivemos ali 38 mandados de busca e apreensão, dezenas de telefones celulares apreendidos, computadores, pendrives. Nós tivemos acesso às mídias de apenas 7 celulares. Eu não tive acesso às mídias do telefone celular do meu cliente Jair Bolsonaro, apreendido há 2 anos. Nós não tivemos acesso às mídias do telefone celular do general Mário Fernandes, que teve em uma conversa com o coronel Mauro Cid, foi muito destacada pela defesa, mas nós não temos o começo, o meio e o fim dessas conversas e nem dos dias em derredor dessa conversa. Quer dizer, a denúncia, ela coloca ali um período entre novembro e dezembro muito crítico, com muitas datas, etc, etc. Nós não sabemos o que foi conversado. Como é que a gente exerce a defesa de forma plena? Vai se dizer, bom, ao longo da instrução isso vai aparecer? Sim, mas eu tenho que arrolar testemunhas referidas agora. Eu tenho que rascunhar o que será a minha defesa final desde já. A Polícia Federal ela teve 2 anos de contato com todas essas provas. E ela selecionou o que lhe interessava e o que não lhe interessava não encartou nos autos. Aí nós peticionamos ao ministro relator e a resposta sempre é: a defesa teve acesso a tudo que está encartado nos autos. Certo, só que ter acesso a tudo que está encartado nos autos, na espécie, não é ter acesso à integralidade da investigação. Porque quem selecionou o que era encartado ou não aos autos foi a Polícia Federal, foi o órgão investigador. Ora, então eu vou fazer até uma redundância aqui e com duplo sentido. Eu tive um acesso parcial e parcialmente selecionado. Né? Parcialmente porque selecionado por quem me investiga e quem me acusa. Ora, como exercer a defesa com essa plenitude? E é este o ponto, para mim, mais delicado nesse caso. A gente precisa lembrar que o primeiro pavimento de uma democracia são as garantias do processo penal, porque elas protegem o cidadão contra o Estado. Enquanto a previsão de norma penal protege o Estado do cidadão transgressor, a norma de processo faz o contrário. Protege o cidadão do Estado. Doutor Paulo, já temos aqui quase 95 mil telas acompanhando essa entrevista. Eu vou ter que encerrar. Infelizmente, muitas perguntas aqui. Acho que a gente poderia fazer o programa todo aqui com dúvidas, esclarecimentos em relação a esse caso. Tem mais alguma coisa que o senhor gostaria Voltaremos a conversar. De deixar registrado aqui? Tem uma coisa que eu gostaria de deixar registrado. Ana Paula usou uma expressão que soou com alegria no meu ouvido, quando ela se referiu à Constituição como livrinho. Essa era uma expressão que o Marechal Eurico Gaspar Dutra utilizava para dizer que seguia a Constituição, que ele chamava de livrinho, ao pé da letra. Eu espero que a gente volte um dia, em breve, no futuro próximo, a ter essa cortesia com o livrinho. O livrinho está lá nas mãos ali do Alexandre. Eu adoro o Alexandre, ele dá, eu trago algumas... Está sempre ali o livrinho, muito bom. Muito bom. Doutor Paulo, mais uma vez agradeço a gentileza de conversar conosco nesta sexta-feira. Um ótimo trabalho para o senhor e com certeza o senhor vai voltar aqui mais vezes. Com muito prazer, é uma honra para mim ter conhecido vocês, ter estado com vocês. Parabéns pelo trabalho corajoso. Volto a dizer, vocês jornalistas serão sempre ao lado dos criminalistas, a última linha de defesa de uma democracia. Sempre foi assim ao longo da história. Citei até Emile Zola aqui para o Augusto, quando estávamos fora do ar.